Deus seja louvado. Amém. Trago saudação de Jaguariaíba, Paraná, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus pela preparação de estar a primeira vez congregado com a Irmandade. Assim, eu agradeço a Deus por não tomar muito tempo, vou direto no milagre. Se faz 5 anos que eu estou morando na cidade de Jaguariaíba, Paraná, mas morava eu na cidade de Júlio Mesquita, interior de São Paulo, perto de Garça. Ali Deus tem feito muitas obras. Uma cidade pequena, no meio da roça, cercado pela lavoura, uma cidade bastante pobre, mas ali Deus tem aparecido, Deus tem feito um grande milagre naquela cidade. Júlio Mesquita, querida Irmandade, se fazia quase 7 anos que não tinha batismo naquela cidade. Deus fez uma promessa que ia mexer com o coração do povo, mas Deus tinha que fazer um reboliço naquele lugar, e Deus falou que tinha que provar alguém naquela cidade. Assim eu agradeço a Deus que aquela palavra veio se cumprir comigo. Da casa do meu pai, 5 desenganados da medicina, Deus passou lá, libertou todos os 5, querida Irmandade, porquanto eu era paralítico, Deus passou lá e me libertou também. Assim eu agradeço a Deus porquanto aquela palavra teve que se cumprir comigo. Eu fui cometido pela aneurisma na cabeça. A aneurisma dava muitas crises, muito desmaio, e eu desmaiava na rua, na igreja, na roça, na casa do meu pai. Assim, querida Irmandade, e por eu desmaiar muito, aonde eu caía, ali o meu corpo machucava bastante, e os médicos de Marília achou por bem fazer uma tomografia da cabeça para localizar onde estava a aneurisma. Mas chegando no hospital de Marília, os médicos inverteram as injeções, aplicaram 2 seringas de iodo no meu corpo. O iodo subiu na cabeça, roubou o oxigênio do cérebro. Assim eu vim entrar em coma. E os médicos desesperados davam choque no meu corpo, aplicavam medicamento, o meu corpo não reagia. Me colocaram sobre os aparelhos, da cabeça às pontas do pé. Fizeram muitas coisas, não teve jeito. Passei 2 semanas em coma dentro daquele hospital. Depois de 2 semanas em coma, o médico percebeu que no aparelho o meu coração parou de bater. Já não respirava mais, achando que eu estava morto. Desligaram aqueles aparelhos, chamaram minha família, meu pai chegando no hospital, junto com a minha irmã mais velha, e o médico dizia para o meu pai: leva o corpo do teu filho, porque ele entrou em óbito, não tem mais vida. Minha irmã, que estava junto com meu pai, achando que eu estava morto, ligou para a funerária e compraram o caixão. Assim, querida Irmandade, meu pai vem daquela situação, e o médico dizia para o meu pai: teve 2 casos desse no mundo, um na Inglaterra e um na Síria. As 2 pessoas morreu, teu filho é o terceiro. Porque ele dizia para o meu pai: a química que nós aplicamos no corpo do teu filho é muito forte. Dentro de minuto, come todas as retinas do olho e as cordas vocais. Além do teu filho estar morto, ele está cego e mudo. Mas o meu pai foi se contendendo com o médico, e o médico dizia para o meu pai: no hospital nós usamos esse remédio naquela pessoa que nem vive nem morre, para não ficar sofrendo e nem vegetando. A família assina o laudo, nós aplicamos na pessoa, a pessoa vai dormir mais cedo. Era para aplicar em alguém, erramos e aplicamos no teu filho. Leva o corpo dele, porque ele está morto, não volta mais. Mas, querida Irmandade, o médico foi percebendo que o meu pai estava bastante nervoso, pediu que colocasse no andar de cima no hospital. Me colocaram sobre os aparelhos novamente, da cabeça às pontas do pé, dentro do nariz, da boca, aplicaram medicamento, meu corpo não reagia. Chamaram meu pai novamente: leva o corpo do rapaz, porque ele está morto, não volta mais. Mas, querida Irmandade, quando o médico se retirou de dentro do meu quarto, entrou para dentro do consultório para fazer o atestado de óbito, mas de repente eu abri o olho dentro do hospital, arranquei aqueles aparelhos que estavam no meu corpo. Uma enfermeira na minha frente, eu dizia: enfermeira, o que eu estou fazendo aqui dentro? A enfermeira, bastante assustada, ela correu, chamou meu médico: doutor, aquele moço que estava morto voltou
voltou novamente. O médico correu dentro do meu quarto e o médico dizia: Eliseu, você está me vendo? Eu falei: estou, doutor. Ele falou: você é crente? Eu falei: eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Assim, querida irmandade, e o médico dizia: agradeça a Deus porque é um milagre, porque não era mais para você voltar em vida, mas se caso acontecesse um milagre de você voltar em vida, você ficaria cego e mudo, porque você não tem as retinas do olho e nem as cordas vocais. Além de você voltar em vida, você está enxergando e falando. Anunciei a graça para o médico no hospital, e o médico dizia: vamos fazer mais alguns exames para ver se tem medicamento no seu corpo. Mas quando nós fomos perceber, o remédio tinha matado da cintura para baixo, já não sentia mais nada. Chamaram uma equipe médica especialista nessa parte. Os médicos chegando no hospital, eles queimavam minha perna, dava choque, pegavam uma agulha semelhante de costurar saco, atravessava de um lado no outro, a minha perna não reagia. Assim me trouxeram para Campinas, na Unicamp, mandaram para Presidente Prudente, vários hospitais, não teve jeito, chamaram a minha família de novo. Eliseu escapou da morte, mas não escapou da cadeira de roda. Mesmo que se levar para outros países, nunca mais se movimenta. Assinou o laudo, entregou na mão do meu pai. Olhando para o lado da parede, comecei a chorar. O médico bateu a mão no meu ombro e dizia: Eliseu, lá em cima nós sabemos que existe um maior do que nós. Se algum dia você conseguir se movimentar alguma coisa, volta aqui falar para nós. Eu falei: doutor, vai chegar um dia que eu vou passar aqui para falar com vocês, porque na cidade pobre de Júlio Mesquita, Deus mandou uma palavra que Ele ia fazer o milagre. Assim, querido irmandade, me colocaram numa cadeira de roda, me mandaram para Júlio Mesquita, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. A cidade vieram chorar junto com nós. Mas, querida irmandade, duas filhas pequenas, uma de 3 para 4 anos de idade, outra de 6 para 7 anos, chorava junto comigo. Mas, querida irmandade, se fazia 12 anos de casado, mas quando eu fui parar em cima de uma cadeira de roda, aqueles 12 anos de casamento começou a se desmanchar. A que era minha companheira já não era mais a minha companheira. A que disse que me amava já não me amava mais. Não dava banho em mim, não trocava eu de roupa, e também não fazia eu de comer. Muitas das vezes, quando saía para fora da minha casa, lá não era calçada de terra, sujava os pneus da cadeira de roda. Quando eu voltava para dentro da sala, no meio da sala ficava o sinal da cadeira. Ali ela me batia com fio de ferro. Quando a minha filha via aquilo, entrava na frente, machucava a minha filha também. Quando nós escondíamos o fio de ferro, ela me batia com um cabo de vassoura. Assim foi a nossa luta, a nossa guerra. Mas mesmo assim ela não suportou a prova, pegou a criatura lá fora e foi embora para o mundo. Deixou eu com 2 crianças pequenas. Eu falei: Senhor, e agora? Eu perdi metade de mim, perdi minha esposa e ela foi embora. Naquela hora Deus falou comigo: meu servo, a tua esposa foi embora, mas eu não fui, estou contigo e vou te ajudar. Assim, querido irmandade, Deus entrou com nós naquela guerra. Mas minhas 2 filhinhas davam banho em mim, trocavam eu de roupa, porque minha mãe estava desenganado da medicina, meu pai desenganado da medicina. Meu irmão mais novo estava com 15 dias no UTI aqui em São Paulo. Meu irmão mais velho estava condenado à morte por causa do coração, mas estava Deus dentro da minha casa para poder me ajudar. Aonde eu não alcançava, a mais velha segurava uma escada, a pequena subia e pegava para mim. Nas ruas de Júlio Mesquita, na subida as 2 me empurravam na cadeira de roda, na descida uma montava na frente, outra montava atrás, e assim nós descia. Mas foi se passando o tempo, se passou os anos, 5 anos sobre uma cadeira de roda. Mas chegou em Júlio Mesquita uma passagem de ano, eu fui buscar uma palavra e dizia:
Senhor, muitos entram o ano contente, alegre, festejando. E eu, como eu vou entrar paralítico numa cadeira de roda, Deus mandou a palavra no ano que se aproxima. Eu entro na tua casa, eu cumpro a palavra. Assim, querido irmandade, quando eu cheguei na minha casa, a cadeira de roda que estava comigo não era minha, era emprestada, era da minha ex-sogra. E por acontecer tudo aquilo, ela foi lá e tomou a cadeira de roda de mim, sem condições de comprar uma cadeira, e eu tinha que me arrastar pelo chão. Mas, querido irmandade, na minha casa era um contrapiso, sobre as minhas pernas ficavam os vergão de sangue. Mas Deus começou a trabalhar na nossa vida. Deus preparou uma cadeira de roda nova para mim. Mas, querido irmandade, se cumpriu aquela palavra que está escrito assim: aí daquele que tocar num dos meus pequenininhos, é como se tocasse na menina do meu olho. Aquela que foi lá, tomou a cadeira de roda de mim, hoje infelizmente ela está usando, serviu para ela. Assim, querido irmandade, mas Deus começou a trabalhar na nossa vida. Mas chegou no mês de abril, aquela que foi embora, chegou lá fora, ela viu que perdeu tudo, já não tinha mais nada, entrou na justiça para tomar a casa e as filhas de mim. Foi outra luta, outra guerra, busquei a palavra, e Deus dizia pela palavra: eu entro dentro do fórum, tomo a boca do juiz e do advogado. Assim, querido irmandade, foi marcada uma audiência numa segunda-feira. Chegando no fórum, o advogado veio ao meu encontro e dizia: Eliseu, eu sinto muito, não posso fazer nada. A lei dá o direito da mãe ficar com as filhas. A juíza está lá dentro, já assinou e decretou que a casa e as filhas vão ficar com a mãe. E quando o juiz assina, não volta atrás. Eu falei: tá bom, doutor. Entrei para dentro do fórum. Naquela hora se abriu uma porta grande, deparei com o juiz, promotores e advogados, me colocaram em volta de uma mesa. A advogada dizia para a juíza: excelência, a testemunha está aí fora, vai chamar para ser ouvido primeiro. A juíza dizia: não sei porquê, mas hoje eu faço diferente, eu não vou ouvir testemunha nenhuma. Pegou os papéis de cima da mesa e dizia: eu assinei e decretei que a casa e as filhas vão ficar com a mãe, mas hoje eu faço diferente. Rasgou os papéis na nossa frente, pegou outros papéis de cima da mesa e dizia: eu assino e decreto de novo, a casa e as filhas vão ficar com o pai na terra. Assim, querido irmandade, contente por esse milagre que Deus tinha feito, mas ao mesmo tempo uma tristeza dentro de mim por ser paralítico, da cintura para cima, com 94 quilos, da cintura para baixo, eu não tinha coxa nem a batata da perna, minhas pernas tinham atrofiado, meus pés se entortou para trás, era uma coisa muito horrível, porque os médicos deformaram muito a minha perna, queimaram bastante, cheio de cicatriz, e aquela tristeza porque minhas filhas já não aguentavam mais dar banho em mim, porque eu já estava com quase 100 quilos. Eu falei: Senhor, recompensa minhas filhas para mim, porque junto comigo sofreram, choraram e apanharam. Nós fomos fazer uma visita, naquela visita Deus recompensou minhas filhas, Deus batizou as duas com a promessa do Espírito Santo. Assim, querido irmandade, Deus voltou as forças na minha filha, mas Deus passou na cidade de Júnior Mesquita. Deus libertou minha mãe, meu pai, tirou meu irmão do UTI, deu um coração novinho para o meu irmão mais velho. Mas se passou mais um tempo, eu fui congregar numa cidade chamada Chaporã, perto de Assis, junto com meu pai, junto com meu irmão. Terminou o culto, nós fomos fazer uma visita numa fazenda. Quando nós chegamos naquela casa, tinha mais ou menos 30 pessoas lá dentro. Quando nós entramos, todo mundo dobrava o joelho para orar. Levantando da oração, Deus falou comigo: meu servo, entra dentro do quarto. Eu pedi licença para o dono da casa. Meu pai me pegou na cadeira de roda, me empurrou até a porta do quarto. Ali eu entrei sozinho, fechei a porta, apaguei a luz. Na hora que eu apaguei a luz, entrou um clarão muito grande dentro daquele quarto. No meio da
daquele clarão, apareceu um varão de branco na minha frente. Aquele varão de branco, os seus ombros penetravam no teto, as suas mãos eram muito grandes. Sentado eu sobre uma cadeira de roda, com a mão direita ele estendeu nas minhas duas pernas, arrancou fora. Com a mão esquerda ele estendeu duas pernas novas para mim. Abri a porta do quarto e comecei a pular no meio da sala. Assim que ele demandava, na hora que eu saí pulando no meio da sala, Deus batizou 8 com a promessa naquela hora. Foi um movimento muito grande. O céu nos abraçou naquela noite. Ninguém já não entendia mais ninguém. Quem não tinha fé, a fé apareceu. Quem estava fraco ficou forte. Assim, querido irmandade, é tão gostoso contar um milagre numa igreja que tem fé que crê no milagre. A igreja já percebeu quem está aqui junto com nós. Assim, querido irmandade, mas nós tínhamos que deixar todo mundo chorando naquela casa. Meu pai colocou a cadeira de roda no porta-malas do carro. Deixamos todo mundo chorando. Voltamos para nossa cidade chorando. Passei na cidade de Marília. Minhas duas filhas estavam na casa do meu irmão. A mais nova brincando no corredor da casa. Eu falei: filha, vem no colo do pai. Minha filha bastante assustada. Ela não acreditou aquilo e dizia: não, você não é meu pai, ele é paralítico, ele não anda. Eu falei: filha, faz anos que o pai não pode pegar você no colo. Vem no colo do pai agora. Minha filha veio correndo, eu fui ao encontro da minha filha. Nós abraçamos, Deus abraçou nós com uma virtude. Meu sobrinho veio correndo quando viu aquilo. Nos abraçou, Deus batizou meu sobrinho com a promessa. Assim, querido irmandade, terminamos de chegar em Júlio Mesquita. Era do sábado, domingo. Amanheceu o dia na cidade. A notícia se espalhou. Júlio Mesquita desceu dentro da minha casa. O primeiro que chegou em casa, está lá até hoje, foi o prefeito e o fisioterapeuta que cuidava de mim. E o prefeito dizia: Eliseu, paralítico não anda, prova para nós. Eu começava a correr nas últimas Júlio Mesquita, está lá para quem quiser ver. Aonde eu passava sobre uma cadeira de roda, eu passava correndo no meio da rua e gritava: já não sou mais paralítico, Deus fez um milagre. Todo mundo saía no meio da rua, me pegava no colo, erguia a mão para o céu e dava glória a Deus na terra. Assim, querido irmandade, de repente parou um carro na porta da minha casa. É o padre, está lá até hoje, chama Sebastião. E o padre dizia: Eliseu, eu fiquei sabendo do milagre, eu posso dar um abraço? Falei: pode, padre. O padre me abraçou e eu abracei o padre. Deus abraçou nós dois com uma virtude. Eu falei: padre, se você sentisse o que eu estou sentindo agora, você daria valor nas coisas de Deus. O padre começou a chorar e dizia: Eliseu, vai chegar um dia que você vai ver o dentro da congregação cristã no Brasil. Assim, querido irmandade, chegou uma mulher na minha casa em desespero. Ela é pastora de outra igreja. E ela dizia: Eliseu, eu fiquei sabendo do milagre. Deixa eu contar essa obra na minha igreja. Na minha igreja não tem obra, não tem milagre. Eu falei: pode contar na tua igreja. Ela contou esse milagre na igreja dela. 16 saiu da igreja dela e batizou na congregação. Assim, querido irmandade, voltei na medicina de Marília, chamei os médicos e enfermeiros. Eu falei: doutor, vocês lembram? Passou um moço aqui desenganado por causa do iodo. E o médico dizia: sim, nós lembro, escapou da morte, mas não escapou da cadeira de roda. Esse nunca mais anda. Eu falei: então, doutor, aquele moço que passou na cadeira de roda, hoje se encontra de pé na tua frente. E o médico dizia: não, moço, paralítico não anda, prova para nós. Eu tirei o documento do bolso e entreguei na mão do médico. Puxou o relatório no computador, olhava no meu documento e dizia: Eliseu, é você mesmo? Conta como aconteceu isso. Eu contei o milagre para os médicos e enfermeiros. Eles começaram a chorar. E o médico dizia: Eliseu, não deixa para o seu Deus por nada nessa vida, porque agora nós cremos que existe Deus na congregação também. Assim, querido irmandade, Júlio
Mesquita, quase 7 anos que não tinha batismo. Deus fez um rebuliço muito grande através desse milagre. Dentro de um ano que Deus me tirou da cadeira de roda, Deus preparou 8 batismos naquela cidade. Assim, querido irmandade, quando Deus tem que dar uma coisa para o teu filho, Deus dá coisa de primeira. Deus me deu 2 pernas novas para mim. Hoje não tem nenhuma cicatriz na minha perna também. Assim, querido irmandade, para Deus completar esse milagre, Deus preparou um outro casamento para mim. Busquei a palavra e Deus dizia: a segunda glória será maior do que a primeira. Assim, querido irmandade, trabalhando na roça, não tinha condições de dar um almoço. Queria nós marcar o nosso casamento numa quarta-feira. O prefeito chegou na minha casa e dizia: Eliseu, casa no sábado, eu pago o teu casamento. Marcamos o nosso casamento no sábado. Querido irmandade, o telefone começou a ligar. Para quem não tinha condições de dar um almoço, Deus preparou 3 bois no nosso casamento. Deus preparou um bolo de 150 quilos. Assim, querido irmandade, Júlio Mesquita está lá para quem quiser ver. Não tinha salão para caber o povo. O prefeito mandou enfeitar o ginásio de esporte para Deus honrar nós naquela cidade. Passou mais de 2.000 pessoas no nosso casamento. Assim eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém!